E aí, pessoal, como estão todos? Eu espero que estejam todos bem, como sempre, é claro, né? E eu quero começar o ano com este vídeo, propondo algumas reflexões aí para a gente adotar durante o ano e de forma que isso nos leve a pelo menos tentar, né, encontrar um caminho para chegarmos à nossa melhor versão. Eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente. Um dos meus objetivos é, sim, encontrar uma versão melhor de mim mesmo. Eu acho que isso é fundamental para todos nós. Para a gente chegar a uma versão melhor de nós mesmos, né, é preciso algumas mudanças. Para a gente saber que mudanças que a gente precisa, autoconhecimento é fundamental. Durante todo o ano passado, eu fiz os vídeos ali sobre os trabalhos de Hércules, que são uma forma ali de, através de histórias, né, ilustrar a necessidade do autoconhecimento, sabermos quem somos, onde estamos e também aonde queremos chegar, quem queremos ser. Então esse ano eu vou começar não com as histórias de mitologia, mas é claro que vai ter história de mitologia. Mas eu quero começar com uma história para incentivar uma reflexão por parte de todos nós. Tá? É a história da culpa. Vocês já conhecem a história da culpa? Essa história ela é mais ou menos assim. Mais ou menos assim, porque já ouvi várias versões dela. Uma pessoa, um indivíduo, homem ou mulher, tanto faz, de acordo com o que vocês acharem melhor, se quiserem, podem até dar um nome para essa pessoa, estava indo ao psicólogo, né, para tentar resolver os problemas da sua vida. E todas as sessões, essa pessoa colocava a culpa dos seus problemas nos seus pais. Ou era no pai, ou era na mãe. Era porque o pai era estúpido, era porque a mãe era controladora, o pai era ameaçador, agressivo, a mãe descontava nela suas frustrações, enfim. Né? A culpa ou era do pai ou era da mãe. E ok? Vamos lá. A gente sabe que, por tudo que a gente estudou até hoje, os traumas dos pais eles são transferidos para nós, querendo ou não, né? Não é uma coisa que os pais planejam fazer. Simplesmente acontece. E quando nós nos tornamos pais, nós também acabamos passando os nossos traumas para os nossos filhos. E simplesmente acontece. Mas essa mulher insistia, por mais que o psicólogo ali mostrasse para ela que não adiantava ficar botando a culpa nos outros, que o importante era tentar seguir em frente, apesar da culpa, né? Que ser humano é isso, é seguir em frente, apesar das adversidades. Essa mulher, ela se negava a querer isso. Ela se segurava ali naquele papel de vítima, vítima da culpa dos outros. Então, o psicólogo, não vendo outra saída, resolveu fazer com ela o jogo da culpa. Perguntou a ela todos os motivos pelos quais ela sentia que a culpa era dos pais dela. E assim eles foram durante 2, 3 sessões. Quando ela terminou tudo, explicar tudo, contar todos os detalhes de tudo que os seus pais fizeram de errado para que ela fosse do jeito que ela fosse, para que ela se tornasse aquele adulto que ela se tornou, essa pessoa foi convidada a trazer os pais dela para a sessão, para a próxima sessão. E ali o psicólogo fez com eles a mesma coisa. Tentou descobrir o porquê que eles eram assim, porquê que tratavam a filha ou o filho daquele jeito, até que descobriu-se que eles agiram daquele jeito porque a culpa era dos pais deles. Ou seja, a culpa deles terem feito isso com aquela pessoa era dos avós daquela pessoa. Então o psicólogo chamou os avós daquela pessoa para participar de uma sessão e perguntou a mesma coisa. Por que vocês trataram assim os seus filhos? E os avós disseram que a culpa era dos pais deles, ou seja, dos bisavós dessa pessoa. E assim essa história foi retrocedendo. Aí vamos imaginar, né, magicamente, que esse psicólogo e essa pessoa conseguiram retroceder até
o início da humanidade, vamos colocar como Adão e Eva, tá? Chegaram a Adão e Eva. E aí, diante lá de Adão, perguntou para Adão por que ele tratou os filhos dele do jeito que tratou. E Adão disse que, na verdade, a culpa não era dele, que a culpa era da Eva, que a Eva tinha feito ele pecar. Então foram perguntar para Eva por que Eva fez Adão pecar. E a Eva disse que a culpa não era dela, que a culpa era da serpente. Foi a serpente que levou ela a pecar. A moral dessa história é que se a gente for fazer o jogo da culpa, nós vamos retrocedendo, sem fim. E no final a culpa vai ser de quem? Vai ser do diabo. Ou de Deus, porque Deus criou tudo, né? Dependendo de como a pessoa vê as coisas. A culpa vai ser de Deus ou do diabo. Nunca da pessoa. E essa história é para a gente refletir sobre o quão é vazio essa questão de botar a culpa nos outros, de buscar culpar os outros pelas coisas que nos aconteceram. É isso que a gente precisa ter em mente. Não adianta ficar buscando culpado. Coisas ruins vão acontecer, nós somos seres humanos, somos falhos, somos pecadores, isso faz parte da humanidade. O que nós precisamos aprender, sim, é seguir em frente, apesar dos nossos erros, compreender esses erros, né? Não esquecer. A gente não deve esquecer os erros. Deve compreender, deve se perdoar, é claro, para poder seguir em frente. Essa é uma reflexão muito importante que nós temos que fazer. Vamos adotar essa reflexão para o ano. Vamos parar de botar a culpa nos outros, mesmo que seja de fato culpa, porque vai acontecer. De vez em quando, algumas coisas que acontecem na nossa vida, sim, é culpa dos outros. Mas não adianta ficar culpando. Vamos seguir em frente. Vamos buscar a nossa melhor versão. Vamos buscar crescer na adversidade. Essa é uma das propostas que eu tenho para mim, para esse ano. E convido vocês a adotarem também essa reflexão. Vamos parar de colocar a culpa nos outros. Vamos fazer aí um exercício de autoanálise, né? Uma autorreflexão. E para que a gente possa perceber que colocar a culpa não é a saída para resolver os problemas. É só um desvio. É uma ilusão. Para resolver os problemas, nós precisamos entender o que aconteceu, aprender com o que aconteceu, para não voltar a repetir. É isso. Essa é a reflexão desse vídeo de hoje. Espero que vocês continuem me acompanhando aí durante esse ano de 2026, que seja um ano muito bom para todos nós e que todos nós tenhamos a companhia de Deus. Como sempre, desejo que fiquem bem. Fiquem com Deus.